Voltamos para o segundo bloco da sabatina com o candidato a deputado federal pela região de Franca, Donizete da Farmácia. Neste bloco, perguntas sobre grandes temas nacionais que estão em discussão no Congresso Nacional, também sobre os quais os deputados que forem eleitos, federais pelo menos aqui pela nossa região e também por todo o Brasil, eles terão que se posicionar, os que estão aqui presentes, independente de serem contra ou a favor. Nesse bloco a gente começa com Edson Arantes. Candidato, recentemente o presidente americano Barack Obama liberou as pesquisas com células-tronco embrionárias para testes em seres humanos. Dias depois, a justiça americana suspendeu temporariamente a decisão. A ciência aposta numa revolução e na chance de cura, inclusive de doenças degenerativas. A Igreja Católica condena a pesquisa. Qual a posição do senhor a respeito? Caso eleito, votaria a favor da liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil? Votaria favorável, Edson. É um tema muito importante que a gente tem eu, como trabalho na farmácia, eu tenho um contato muito direto com as pessoas, principalmente a parte de enfermas, né? E tudo que situação que for criar para amenizar o sofrimento das pessoas doentes, for para buscar a cura de doença que tanto judiam das pessoas, sou favorável. Para você ter uma noção, o estudo das células-tronco podia curar a hepatite B1, as sequelas do AVC e até o mal de Alzheimer, existe essa possibilidade. Agora, quanto à igreja, eu acho que o mundo vai mudando dia a dia. Eu acho que talvez a igreja precisava mudar o conceito sobre isso, não sei, mas eu seria favorável. Candidato, a Argentina aprovou há poucas semanas uma legislação que autoriza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, seguindo muitos países onde a situação já está regulamentada, como Canadá, África do Sul e alguns estados americanos. No Brasil, a questão segue controversa. O senhor defende a regulamentação dos direitos dos homossexuais? Defendo os direitos. Hoje, igual nós estamos comentando, no mundo moderno hoje é muito comum o caso de duas pessoas do mesmo sexo se unirem. Hoje você vê dia a dia, é muito comum. E geralmente nessa relação há a conquista de bens materiais, patrimônios, tudo isso. Então precisa ser realmente criar uma legislação que possa um dia, na separação, na falta de algum deles, ter uma legislação que possa definir isso daí. O senhor acha que eles deveriam ter direito também de adotar crianças? Não, aí eu sou contra, Júnior. Eu sou contra pelo seguinte, eu acho que aí estaria envolvendo uma terceira pessoa, que seria essa criança, e ela não estaria preparada para escolher, fazer a escolha por ela. E essa criança, talvez amanhã, pode sofrer um preconceito no trabalho, na escola, então aí eu seria contra. Candidato, é importante também a opinião do senhor em relação ao projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigos físicos em crianças e adolescentes. O senhor, como deputado, votaria contra este projeto ou a favor? Votaria contra o projeto. Eu acho que a educação, as palmadas, vamos falar assim, ela faz parte. Eu acho que dificilmente um aqui nunca levou umas palmadinhas para corrigir. Eu acho que é um projeto inútil, na minha opinião, né? Eu acho que a palmadinha faz parte. Não vão confundir palmadinha com agressão, né? Tem vezes que você pega uma criança com o olho todo roxo, machucar, não, aí é diferente. Uma palmadinha para corrigir, eu acho que pode fazer uma pesquisa, 99% de pessoas concordam de dar umas palmadinhas. E o senhor está entre esses 99% que apanhou também? Apanhei muito, sim. Eu, meus irmãos, e graças a Deus, nós 9 irmãos, nós todos viraram ombro, vamos falar assim. E os 5 filhos do senhor também tomaram umas palmadinhas? Levamos palmadinha, tem uns problemas como todo mundo tem. Assim. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elisa e Mércia, supostamente mortas por seus namorados, ganha força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Sou totalmente contra. Acho que a morte, só Deus pode tirar a vida, né? Então sou totalmente contra. Inclusive, existe a possibilidade do erro de quem vai julgar. De repente, como você vai corrigir uma pena de morte depois, você matou a pessoa, depois como é que você vai voltar atrás? Não existe essa possibilidade. Porque existe a possibilidade do erro do julgamento. Mas hoje em dia a pena máxima no Brasil a ser cumprida, as pessoas podem ser condenadas a penas muito grandes, mas ninguém pode ficar mais do que 30 anos na cadeia, inclusive autores de crimes hediondos. O senhor acha que esse tempo é suficiente? O senhor acredita que o autor de um crime hediondo pode se recuperar? Não, pode se recuperar sim. Acho que todas as pessoas
tem a possibilidade de se recuperar. Só que o tal sistema hoje penitenciário não dá essa condição da pessoa recuperar. João, você analisa bem, eu penso assim, eu acho que se você prender uma pessoa ali 20 dias, aí tudo bem, mas ela ficou 2, 3 anos numa cadeia, ela dificilmente vai voltar atrás. O senhor acha que mesmo alguém capaz de pegar uma mulher junto com o seu filho, amarrar pelas mãos, matar na pancada, desossar, jogar carne para um cachorro comer, enterrar os ossos numa parede, é uma pessoa recuperável? É o que eu estou falando para você, existe a possibilidade, né? Então cada caso é um caso, né? Se 2 anos de cadeia seriam suficientes para intimidar uma pessoa, por que o índice de reincidência nos crimes é tão grande? Quem sai normalmente reincide e volta a praticar crime. Não, mas 2 anos, João, é o que eu falei, a pessoa já pegou todos os vícios dentro da cadeia. Ali, na verdade, ele entrou ali dentro, ali ele vai virar o bandido. Eu falei 20 dias. O senhor acha que a cadeia piora? Piora, e muito, pelo tal sistema. Candidato, uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas em São Paulo aponta que no Brasil mais de 5.300.000 mulheres já praticaram um aborto, quase sempre em clínicas clandestinas. Na prática, 1 em cada 5 mulheres já abortou no Brasil. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Sou totalmente contra a legalização. Só que eu gostaria de colocar muito importante aí, a gente não deve crucificar, não estou falando de incriminar, o crime vai responder mesmo, não devemos crucificar a mulher que pratica o aborto. Porque geralmente a mulher quando pratica o aborto, pessoal, ela não está no seu juízo normal. Ela está passando um problema emocional, psicológico, familiar e até financeiro. Então essa mulher não pode ser crucificada. Acho até que está na hora do governo criar um sistema, um programa para orientação para essas mulheres, com psicólogo, com todo o tratamento, com toda a possibilidade de demover a mulher de praticar o aborto. Aí sim, nós estávamos fazendo o nosso papel. Se ela praticou o aborto, realmente já estava preparada para aquilo. Candidato, o debate sobre o avanço das drogas ilícitas, como maconha, cocaína, especialmente crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como alternativa para combater e enfraquecer o tráfico. O que o senhor pensa a respeito? Totalmente contra, Júnior. A droga, por exemplo, a maconha hoje é considerada uma das drogas mais fracas, vamos falar assim. Mas é o começo da droga. Geralmente você começa com a bebida alcoólica, passa para o álcool e vai assim por diante. Então, estou totalmente contra. Candidato, um dos projetos do senhor, falando em relação ao combate às drogas, seria aprovar na Câmara Federal, caso eleito, um projeto para obrigar o viciado a fazer um tratamento antes que a situação se agrave. O que o senhor poderia falar em relação? A palavra obrigar aí é difícil, né, Edson? Não seria a palavra obrigar. Que a minha ideia aí é a gente criar um hospital de recuperação do drogado. No começo, geralmente crianças com 11, 12 anos, que pode estar começando no mundo da droga. Então a ideia da gente é criar um hospital para desintoxicação, para tratamento psicológico, tudo, tentando tirar ele enquanto é tempo. Que o viciado, depois de um certo tempo com a droga, o contato com a droga, dificilmente vai reverter ele. Então a minha ideia era no começo. É lógico que sendo de menor seria com autorização dos pais, aí nós vamos bolar o projeto de acordo com a legislação, de acordo que seja constitucional. Mas um dos grandes problemas no Brasil, candidato, é que ninguém pode ser obrigado a se tratar. Diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns estados americanos, onde o juiz dá 2 opções, ou se trata ou vai preso. Certo. Então, na verdade, ele não está pedindo autoridade, ele está mandando, ele está obrigando, de um jeito ou de outro, a pessoa a submeter um tratamento. No Brasil não pode, todo mundo pode dizer, olha, me recuso a continuar o tratamento e quero sair da clínica. Tá. Como fazer para tratar drogodependentes já em estágio avançado, por exemplo, que estão há muitos anos consumindo drogas? Ô, Júnior, eu entendi a sua colocação, muito interessante mesmo. Só que aí vamos dar em números, né? Vamos supor que a gente internou mil crianças lá com recuperação. 100 aceitou esse tratamento. Nós recuperou 100, já está ótimo. Mas crianças de 11 a 12 anos, ainda bem, ainda são a minoria. Né? Como é que o senhor manteria alguém de 18, 17, 19 anos internado contra a sua vontade? Mas a prioridade seria exatamente no começo do vício dele, né? Geralmente, igual eu falei, a gente tem um contato com a pessoa, é 11, 12, 14 anos que é o começo do vício da criança. Então, lógico que nós vamos dar preferência para as pessoas. Mas igual eu te falei, João, se a gente internar 1.000, 100 concordar com o tratamento, a gente recuperar 100, olha que trabalho bonito nós vamos fazer, né?
Candidato, qual a posição do senhor em relação à reforma trabalhista que moderniza as relações entre patrões e empregados? Eu acho que está no momento de ter uma reforma trabalhista, sim. Talvez... Até tem um exemplo, Edson, é de uma funcionária de uma firma aqui em Franca. Ela dedica mais de 10 anos trabalhando ali numa firma com uma funcionária exemplar, né? E essa funcionária, eu conversando com ela, ela trabalha numa firma muito forte aqui em Franca. Quanto você ganha? Ela falou, eu ganho R$720 por mês. Eu falei, poxa, você 10 anos trabalhando, dedicando, né? Você não tem o reconhecimento dessas pessoas. Se você trabalha 10 anos numa firma, é lógico que você está sendo produtivo ali, você está sendo, né? E você não percebe esse reconhecimento do patrão. Isso daí que eu fico até chateado e triste. Mas quando se fala em reforma de leis trabalhistas, o que se discute é a modernização das relações, especialmente banco de horas, jornada flexível, participação nos lucros, outras questões que hoje não estão disciplinadas. O senhor é contra ou a favor banco de horas, por exemplo? O senhor tem um minuto, candidato, para esse bloco. O banco de horas eu acho importante, porque de repente um funcionário, para evitar de ser dispensado, você pode criar esse banco de horas para dar mais opção para o patrão, para não evitar a demissão. Então, eu sou a favor do banco de horas. Em relação à divisão de férias, candidato, em períodos menores, mesmo quando o interesse é do trabalhador, o senhor seria favorável? Não entendi essa. O senhor seria interessante... É que hoje em dia no Brasil, as férias, em tese, as pessoas deveriam tirar elas 30 dias corridos ou no máximo com uma divisão menor. Não pode tirar vários períodos menores, por exemplo. Atrapalha uma série de categorias. A pessoa não pode dividir as férias em 4 períodos de uma semana, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que aí há o interesse do funcionário, existe o interesse do patrão. E lógico que vai sempre prevalecer o interesse do patrão, né? Ele vai dar as férias de acordo com a possibilidade do desenvolvimento da empresa dele. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do segundo bloco desta sabatina com Donizete da Farmácia. Daqui a pouco, no terceiro bloco, nós teremos os temas de relevância para o candidato. Perguntas formuladas para ele. Já, já.